180 anos de devoção e pela primeira vez isso acontece. Por precaução nós estamos agindo assim. E hoje eu escutava o comentário do Padre Wellington quando entrevistava o celebrante da manhã, o Padre Marcelino. Como é bonito quando nós vemos o quanto o povo é obediente, compreensivo, resignado muitas vezes. O nosso povo é um povo que realmente entende muito bem as coisas e conhece a importância do bom senso. E é por isso mesmo que nós estamos celebrando num fervor e numa alegria em nosso coração, como se aqui estivéssemos, como se aqui pudéssemos celebrar plenamente a festa e o jubileu do Divino Pai Eterno. Meu irmão e minha irmã, fechar esta novena com a figura maternal de Deus, aquela que colaborou na obra da redenção, fechar esta novena, esse tempo preparatório, com a figura de Maria, é motivo de muita alegria e que nos caracteriza como verdadeiros discípulos do Senhor e missionários do amor do Pai Eterno. Nós somos esses discípulos, nós somos estes missionários e nós queremos ainda mais sermos em nossa vida pelo nosso testemunho, nosso modo de viver. A palavra de Deus, na primeira leitura de hoje, nos apresenta a figura de Adão e Eva, já no momento após terem desobedecido o Senhor, o reconhecimento da sua nudez. O Senhor procura Adão e ele se escondia do Senhor por vergonha da sua nudez. O que antes era tão tranquilo, pacífico, natural, se tornou símbolo de pecado. Por causa da desobediência. Por causa do interesse provocado pela serpente, o diabo, na cabeça de Eva e depois de Adão, de serem iguais a Deus. Se você comer o fruto dessa árvore, você será igual a ele. Por isso ele não quer que você coma desse fruto. Se você comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será igual a Deus. Esse, meu irmão e minha irmã, é o grande pecado de desobediência do ser humano. É ele se achar mais do que é. É ele querer-se maior do que aquilo que ele pode ser. Querer ser igual a Deus, se achar melhor que Deus, não ter mais comunhão com aquele que te criou, isso é o grande pecado do homem, e a comunhão com Deus, meu irmão e minha irmã, é que faz a nossa vida prosperar. Desobedecer a Deus, portanto, é se achar melhor que Ele mesmo. Esse pecado foi cometido pelo primeiro homem, pela primeira mulher. Esse pecado, portanto, teve como consequência o afastamento do homem de Deus do homem. Foram expulsos da glória eterna do paraíso, da bênção, da graça do Senhor. Perderam a inocência, perderam a comunhão plena que havia com os céus, com Deus, com o Criador. Nós chamamos isso na teologia, meu irmão e minha irmã, como pecado original, que é dissipado no batismo, quando somos mergulhados nas águas da redenção, no Espírito Santo de Deus, somos lavados desse pecado com o qual todos nós nascemos como criaturas humanas. Mas existe o pecado originante, que é aquele que a influência do mundo
gera em nossas vidas. E que a nossa liberdade de escolher entre o bem, o mal, as coisas certas e as coisas que não são corretas, acaba nos fazendo gerar. Tantas vezes deveríamos escolher as coisas boas e acabamos negando isso. Tantas vezes deveríamos ser melhores e acabamos sendo muito piores. Quantas vezes deveríamos acabar escolhendo pelo bem e fazemos a escolha pelo mal. Deveríamos escolher a vida e optamos pela morte. São os pecados originantes da nossa liberdade. Pecados que eu não posso atribuir simplesmente à serpente, ao demônio, ao divisor, ao acusador, aquele que nos tenta levar para o fogo do inferno, mas também pelo sim que eu digo a ele. Quando eu escolho, e o Senhor nos diz que eu posso escolher, Ele nos deu arbítrio para isso, livre arbítrio. Ele nos deu essa opção, e quando eu escolho o caminho errado, as consequências vêm. Quando eu escolho o mal ao invés do bem, quando eu escolho a morte ao invés da vida, quando eu escolho viver distante de Deus, eu prefiro viver com vergonha. Eu escolho também viver com vergonha. Como o Senhor queria que nossa escolha livre de nosso coração fosse sempre pelo amor, pelo bem, pela vida. É isso o desejo do Divino Pai Eterno para você, para mim, todo o tempo. Mas a concupiscência, que também é um termo teológico, que nos arranca, nos puxa, nos tira do nosso equilíbrio e nos puxa para esse mundo, ela nos atrai, nos seduz. Ela nos faz viver muito mais da carne do que do espírito. Ela nos tira da presença de Deus, nos faz achar-nos melhores que o Senhor, como nos disse a própria Escritura, lá nos seus inícios. Portanto, meu irmão e minha irmã, é uma guerra, é uma luta, é um esforço, é uma caminhada constante essa de nos aperfeiçoarmos para que sejamos melhores, para que escolhamos não o mal, mas o bem, não a morte, mas a vida, para que sejamos dignos das promessas do Senhor em nossa vida. É Jesus que vem concluir essas promessas, nos lavando de nosso pecado, nos dando redenção e vida. É Jesus que vem para nos ensinar como devemos realmente nos arrepender para crer, como devemos amar para sermos salvos, porque somos salvos pelo amor. É Jesus que vem nos mostrar o caminho, Ele mesmo, é Ele que vem nos dizer como devemos viver nele, é Ele que vem nos dizer como devemos plenamente caminhar neste mundo para a vida eterna. Diante da verdade, que é o seu amor, sua misericórdia, a misericórdia do Pai, que quer nos abraçar. Portanto, meu irmão e minha irmã, na redenção trazida por Jesus, nós encontramos um caminho, uma chance que Deus nos concede, por pura misericórdia. É por isso que nós dizemos, não é por mérito nosso, mas é por bondade divina. Não é porque eu mereça alguma coisa de Deus, mas é porque Ele quer assim, ao ponto de dar o seu próprio Filho, para que nós possamos viver por meio dele, para que na sua morte nós tenhamos vida, para que na sua ressurreição nós também sejamos ressuscitados, e para que no seu nome nós possamos chamar a Deus Pai Eterno. E o Evangelho de hoje nos apresenta a figura de Jesus, e como nos vai dizer a palavra, ele estava crucificado, e lá aos pés da cruz estava a sua mãe Maria,
a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. E nessas pequenas linhas desse evangelho de hoje, meu querido e minha querida, o Senhor Jesus nos dá Maria, dizendo para nós que ela é a nossa inspiração, que nós devemos acolhê-la. Filho, eis aí tua mãe. Eu sou o filho, você, todos nós somos esse filho, discípulo amado de Jesus, que Ele quer que caminhe com Maria, que seja também filho de Maria Santíssima. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Maria entrega a nós. São João é o único evangelista que fala tão belíssimamente sobre essa filiação com nossa Mãe Santíssima. A nova Eva, aquela que antes se separou do Senhor por pecado, por querer ser igual a Deus, por sedução do demônio. Agora a nova Eva se coloca como serva escrava do Senhor e diz: eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Como serva e como escrava, fazei de mim o que quiseres. E sendo assim, meu querido e minha querida, como mãe da igreja, como mãe dos discípulos de Cristo e dos missionários do amor de Deus Pai, Maria restaura toda a obra criada, sendo colaboradora na obra da redenção, trazendo por seu ventre a Deus a redenção para o mundo. Por isso nós ajudamos na obra do amor de Deus na humanidade. É a esta Mãe Santíssima que neste 9º dia nós queremos recorrer. Ajudai-nos, Mãe do belo amor, Mãe do perpétuo socorro, Mãe puríssima, Mãe castíssima, Mãe imaculada, admirável, Torre de Davi, e tantos mais títulos que nós damos àquela que disse sim ao Senhor, para que nós sejamos, como vós fostes, também dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.